Agora sim, uma boa noite a todos e todas que já estão por aqui na sala. Quero dar as boas-vindas a todos os integrantes desse grupo de estudos que estuda, então, a Lei Geral de Proteção de Dados e Administração Pública. Hoje, a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, estar contando com um convidado da nossa advogada colaboradora, Ingrid Pontes, que é especialista em Direito Digital, Gestão de Inovação e Propriedade Intelectual pela PUC Minas, que convidou, então, para esse grupo o colega advogado Fernando Dolabella, com atuação nas áreas de Direito Digital, Proteção de Dados, Propriedade Intelectual, Responsabilidade Civil da Internet e Contencioso Estratégico em geral. Eu daqui a pouquinho já vou fazer aqui o restante da apresentação do Fernando, mas eu quero já agradecer também a todos os discentes que já estão por aqui, que fazem parte também do projeto de extensão Direito do Futuro. Pedir, então, que o bolsista Daniel feche aí a apresentação inicial, para que a gente já comece aqui com as apresentações iniciais. Inicialmente, então, para dar as boas-vindas aqui ao público e a boa noite, eu passo a palavra para a Ingrid. Como eu disse, a Ingrid, então, é especialista em Direito Digital, em Gestão, Inovação e Propriedade Intelectual pela PUC Minas, também membro da Associação de Direito Digital e Proteção de Dados, a ANAD e a NPPD, e a Ingrid é colaboradora do nosso programa de extensão Direito do Futuro aqui da Universidade Federal Fluminense. Eu quero, então, dar as boas-vindas a Ingrid e passar a palavra para a boa noite inicial aqui a todos e todas. Obrigada, professora Fabiane. Boa noite, gente. Obrigada por todo mundo estar aqui conosco. Eu trouxe o meu amigo da faculdade, o Fernando. Vocês vão gostar muito do que ele vai falar, porque ele é um especialista na área também. Ele atua efetivamente na área há mais de um ano. Ele atua em um dos escritórios renomados aqui, então ele pode falar com gabarito e com certeza como que está a LGPD na questão pública e privada, tanto das dificuldades, tanto das questões que a gente precisa passar, ele vai poder explicar muito. Não que os outros não tenham dito, por exemplo, o caso do Vitor Hugo, que também atua com a sigilo, ele disse muita coisa para gente, mas a gente tem uma nova visão do Fernando. Eu creio que vocês vão gostar muito dele e, claro, perguntem durante, após, fiquem à vontade em fazer perguntas. Podem perguntar pelo chat, podem abrir o microfone, se sintam à vontade. Se quiserem abrir a câmera, também se sintam à vontade. E lembrem-se que essa reunião vai ficar gravada no YouTube do projeto Direito com o Futuro. Então, sigam o canal para vocês ficarem sabendo de quando a gravação sair e poderem rever alguma parte, algum tema que vocês podem ter ficado na dúvida. E, mais uma vez, obrigada. Isso aí, queremos já deixar aqui esclarecido que o nosso último encontro já se encontra no YouTube. Daqui a pouquinho o Daniel vai colocar aí as nossas redes sociais no chat para vocês. Então, não deixem de fazer a inscrição no canal lá do YouTube, para que vocês recebam, então, o aviso quando subir o vídeo, então, do nosso grupo de estudos. Sem mais delongas, quero também passar para a boa noite inicial ao Fernando Dolabella. Como eu disse, ele é advogado com atuação nas áreas de Direito Digital, Proteção de Dados e Propriedade Intelectual. Ele é bacharel em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Digital, Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual pela PUC Minas. Fernando, mais uma vez, obrigada pelo convite. Agradeço muito você ter aceito esse convite nosso aqui do grupo de estudos. Para nós é uma grande honra ter vocês que atuam na ponta, na prática da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já agradeço de antemão aqui como coordenadora do programa, da oportunidade de a gente estar ouvindo você aqui. Inicialmente, eu passo, então, para o seu boa noite inicial. Boa noite a todos. Professora Fabiane, a honra é toda minha. Eu que agradeço o convite. Agradeço também minha amiga e colega Ingrid por ter me convidado. É uma honra também. Vejo que aqui está na sala também o Carlos e a Débora, meus colegas e amigos também aqui. Agradecer a presença e vamos lá. É um tema muito interessante. Isso aí. Então, pessoal, quero deixar aqui, então, a oportunidade e avisar que nós vamos estar colocando um formulário, um link de formulário para vocês no chat, para vocês opinarem, deixarem sugestões, dúvidas.
Mas não esqueçam que, ao longo da exposição do Fernando, o grupo de estudos é para ser dialógico, é para ser debatido, é para ser com uma oportunidade de troca entre nós. Então, não deixem de levantar a mãozinha aí, fazer a inscrição, fazer sua pergunta. Pode ser também pelo chat. A gente vai estar lendo aqui ao longo da exposição. Assim, claro, se você preferir também ao final da exposição do Fernando, fique à vontade. A gente vai colocar, então, também, lá mais para o final do evento, um link para você confirmar a sua presença e ganhar, então, o seu certificado de participação. Então, sem mais delongas, Fernando, mais uma vez agradecendo a sua presença nessa tarde e noite de hoje aqui. Quero passar, então, a palavra para a sua exposição inicial. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui minha apresentação de slides com vocês. Só um segundo. Aí. Pois é, pessoal. Vocês estão visualizando os slides? Ainda não. Agora está começando. Agora vai. Foi. Agora vai. Vamos falar hoje um pouquinho, né, sobre o contexto da LGPD e o poder público, né, o compartilhamento de dados pessoais no âmbito da administração pública. É um tema que não está 100% maduro, quem dirá na iniciativa privada. No poder público também ainda não estamos trabalhando com um tema muito novo para servidores, para os agentes públicos em geral. Nesse momento inicial de introdução, eu achei melhor dividir as dificuldades que o setor público está lidando entre as dificuldades culturais, talvez seja a pedra fundamental, né, de qualquer projeto de adequação na LGPD, seja no poder público, seja no poder privado, as dificuldades práticas e também as dificuldades teóricas que a gente está vendo, que são recorrentes pelos agentes públicos que eles estão enfrentando. Bom, começando pelas dificuldades culturais. Antes de tudo, é importante ressaltar que o cidadão, como um usuário das políticas públicas, o cidadão como agente no exercício da cidadania, ele tem o direito às melhores boas práticas, às melhores prestações de contas, aos melhores accountabilities, que também são difundidos no poder privado. A administração pública ela não está excluída desse projeto de aculturamento da LGPD. Pelo contrário, a gente vê aí alguns poderes públicos mais amadurecidos, outros um pouco menos amadurecidos, mas a gente está vendo aí um processo que está iniciando e bola para frente. A ANPD, né, que é a nossa autoridade em proteção de dados no Brasil, é vinculada à presidência da República, por enquanto, né, agora virou autarquia independente, né, recentemente. A ANPD ela tem buscado aí construir pontes com os demais setores do poder público. E a gente está, às vezes, a gente que está aí por fora não vê muito a atuação da ANPD, mas a ANPD ela não deixa de estar operante. A ANPD ela está em metade de um andar lá no Ministério da Economia, e aí a demanda tem sido altíssima. Eles têm uma força de trabalho limitada, mas a gente está vendo, por exemplo, guias orientativos agora nesse contexto de eleições que foram lançados junto com o Tribunal Superior Eleitoral, cooperação com a Senacom, com o Procon saindo aí do forno. Então, assim, não vai ser do dia para a noite que a gente vai ter uma ANPD atuante como a gente imaginaria que ia ser lá em 2018, quando sancionou o projeto de lei. Mas, aos poucos, a gente vê já os primeiros frutos do trabalho da ANPD. O projeto de dosimetria da pena está em consulta pública. Logo, a ANPD deve estar operante aí com as multas e tudo mais. E também difundindo a cultura de proteção de dados, né? Porque a principal função da ANPD, além de aplicar multa, que é esse órgão repressivo que muita gente imagina, é ser verdadeiros embaixadores, um órgão público embaixador da cultura de proteção de dados no setor público, no setor privado, na sociedade civil.
qual que é a maturidade dos órgãos públicos hoje? A gente vê uma grande maioria ainda muito incipiente. Iniciativas como seminários, congressos têm sido feitas para difundir que existe a LGPD, que ela não é mais aquela operacionalização que estávamos começados a usar dados pessoais de forma indiscriminada. Agora, com as novas tecnologias, demanda uma nova cultura, não só de proteção de dados, mas de privacidade e de transparência. Um processo de amadurecimento que é muito parecido também com o que aconteceu a partir da emergência da Lei de Acesso à Informação. Também surge a questão, como treinar os servidores públicos, como treinar aqueles que estão operando lá o dia a dia, desde a base, desde aquela pessoa que faz aquele trabalho operacional desde o começo da cadeia até o final da cadeia do desenvolvimento de cada política pública do Estado brasileiro. Esse treinamento ele tem que ser algo que não seja só aquela coisa formal, né? Não pode ser estamos aqui implementando a LGPD, temos uma página de LGPD aqui no site do TJ de Minas Gerais, temos uma página de LGPD aqui no Senacom. Não, isso tem que ser algo que é tratado com conversa, com congresso, com disseminação de cultura. Disseminação de cultura é algo muito difuso, né? A gente não é do dia para a noite que isso acontece. Vamos lá. Quanto às dificuldades práticas, temos muitos problemas também com os processos internos que são costumeiramente realizados no âmbito da administração pública. Estamos habituados a usar os dados dessa forma, dessa forma, dessa forma. Você chegar para um servidor e falar, não, agora você vai ter que usar um sigilo aqui nessa parte. Nessa parte você vai ter que anonimizar esse dado. Agora você vai ter que desenvolver essa política pública com privacidade pensada antes da política pública começar. E isso a gente pode pensar, por exemplo, inclusive num processo de licitação. Quando que o poder público vai contratar? Essa empresa que o poder público vai contratar, ela está adequada à LGPD? Isso é algo que tem que começar a ser implementado para ontem, porque os processos licitatórios utilizando LGPD como critério seria um avanço muito significativo que eu acho que pode contribuir muito com o início da difusão dessa cultura de proteção de dados. Procedimento de auditoria interna. Temos que ver também como é que vai atuar, por exemplo, os tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles podem atuar em uma cooperação com a NPD para fiscalizar, para ver se os municípios estão em processo de adequação. Isso seria algo a se pensar para as autoridades públicas. Eu creio que seja um caminho a ser vislumbrado, né? A atuação conjunta aí dos tribunais de contas, dos ministérios públicos de contas também. Todo órgão público no Brasil tem um grande passivo, que esse passivo a gente pode chamar ele, né, de forma mais técnica, de dark data. O que é um dark data? Dark data é toda aquela informação, todo aquele dado pessoal, ou dado não pessoal também, que as organizações coletam, processam e armazenam para cumprir suas atividades diárias, suas atividades cotidianas, mas que às vezes é aquilo que você guarda porque não tem um ciclo de vida determinado, nunca ninguém falou que isso aqui pode ser descartado. Nunca ninguém me disse que isso pode ser anonimizado. Nunca falou que eu tenho que dispensar isso aqui do meu computador. Mecanismos para lidar com esse passivo, porque é um passivo. Um vazamento de dados pode gerar um prejuízo aí inimaginável aí para a cidadania, para cidadãos que estão submetidos, né, à atividade das políticas públicas. E é desejável também, não saindo do assunto da gestão dos bancos de dados dos órgãos públicos, a organização desses dados pessoais de forma interoperável e estruturada. Vocês têm que concordar comigo que seria muito mais fácil evitar um vazamento de dados se,
os órgãos públicos estivessem preocupados em cumprir à risca o princípio da necessidade. Ou seja, o que isso significa? Não armazenar dados em excesso. Por que, para desenvolver tal política pública, eu preciso do CPF, data de nascimento, nome, foto? Aqui, preciso só do CPF, da data de nascimento e do nome completo. A chance de você evitar uma exposição indevida de dados pessoais, aí já é um adianto muito significativo. E por que de uma maneira interoperável e estruturada? Se vários órgãos públicos, por exemplo, usam uma mesma base de dados, é lógico, com os mecanismos, franqueando acesso só para quem deve ter o acesso, mecanismos de segurança devidos, dos melhores padrões que a gente imagina que o cidadão deve receber pela prestação de serviço do Estado, mas manter uma base de dados que se comunica, por exemplo, a prefeitura vai usar uma base de dados Y, o setor de saúde e o setor de educação precisam da mesma base de dados. Por que não armazenar no mesmo lugar? Aí você está evitando, né, que aconteçam incidentes indesejáveis para o cidadão. E outra questão que a gente vê que aí é geral, federal, municipal, estadual, planos de contingência dos setores técnicos, dos setores de TI dos órgãos públicos. A gente está vendo aí, ano passado, um ataque hacker que teve, né, ao Ministério da Saúde, e pessoas ficaram semanas sem poder emitir o seu certificado de vacina, ali no olho do furacão da pandemia. Onde o certificado de vacina era uma necessidade de ter o certificado de vacina até para você exercer seu direito de ir e vir. E o Ministério da Saúde estava lá suportando um ataque hacker que gerou um desconforto muito grande para milhares, se não milhões de cidadãos. Recentemente, na semana passada, dia 8, semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro teve que suportar um ataque hacker que foi cerca de metade do parque tecnológico deles. Não, mais, né? 15% só dos sistemas digitais da Prefeitura do Rio de Janeiro estavam operando. Você pensa quanto que o cidadão vai ter dificuldade nas mais diferentes esferas, seja administrativa, seja Secretaria de Saúde, seja Secretaria da Educação, seja meio ambiente, saneamento, você não poder acessar o sistema porque houve um ataque hacker. Trocar mais de 20 mil computadores, você imagina. E o que a gente vê é que o poder público não está se preocupando com o preventivo. Quando acontece uma situação dessa, em que só 15% dos sistemas operam, aí os nossos agentes públicos começam a se preocupar. Mas a gente tem que sempre lembrar que esse aculturamento tem que ser um aculturamento de atividade preventiva. Depois que acontece, é lógico, a gente tem que se mover para que isso não aconteça mais, mas o ideal é sempre que o cidadão tenha a melhor prestabilidade, tendo um plano de contingenciamento, prevendo a possibilidade de acontecer esse tipo de incidentes que, num mundo cada vez mais digitalizado, num mundo com cada vez mais conexão, vão ser cada vez mais comuns. Cabe ao poder público agir proativamente. E aqui eu trouxe também uma reportagem da Polícia Federal, que está fazendo uma operação para investigar esse ataque do ano passado no Ministério da Saúde. Que o portal Conect SUS aí ficou fora do ar durante semanas, prejudicando o exercício da cidadania pelos jurisdicionados. Outro problema recorrente que a administração pública, um desafio, né? Não vamos apontar o dedo para o poder público, né? Porque se o poder privado tem sofrido enormes dificuldades, não cabe a nós também ficar apontando o dedo para o poder público com as dificuldades que todos nós estamos tendo com esse aculturamento em privacidade e proteção de dados. Mas o que a gente está vendo também são graves erros conceituais que estão tendo os órgãos públicos na hora de lidar com a LGPD. A gente viu, esse aqui é um documento que eu extraí um trecho, que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
mas também tiveram diversos outros órgãos públicos que incidiram no mesmo erro. Qual que foi o erro? Nomear os agentes de proteção de dados. Nesse caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nomeou como controlador de dados o próprio presidente do tribunal. E os operadores de proteção de dados, no caso, seriam servidores e colaboradores do tribunal. Ele ainda nomeou o vice-presidente e o corredor de justiça como os controladores adjuntos. E o encarregado? Não falou nada sobre o encarregado, falou só sobre a figura do controlador e operador. Qual que foi o erro aí nessa situação? Pois bem, esses conceitos de controlador e operador, em regra, vão ser organizações. Nada impede pela lei que um controlador possa ser uma pessoa natural, um operador possa ser uma pessoa natural. Mas, de acordo com o que a gente já tem como experiência europeia de GDPR, e o que a gente já tem de guias orientativos da NPD, já há certeza que o entendimento no contexto dos órgãos públicos, o controlador e o operador será uma organização. Nada impede, por exemplo, que uma microempresa individual, uma pessoa natural, seja operadora ou controladora de dados. Mas, nesse contexto, essa nomeação teve um erro conceitual. Provavelmente, em breve, a gente terá isso regulado, né, pela NPD de forma mais clara e objetiva, mas já podemos falar que é uma certeza que quem trata dados, nesse caso, teria que ser o controlador de dados, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na realidade, essa definição de agente de tratamento, quem será o controlador, quem será o operador, a gente tem que tomar muito cuidado em tentar colocar regras gerais, quem será o controlador, quem será o operador. Porque essa definição de agente de tratamento, na realidade, ela depende de cada atividade de tratamento de dados pessoais. Se em uma atividade um agente atuar de forma a deliberar sobre como esses dados serão usados, ele será o controlador. Na outra, não, ele só está atendendo a demandas do controlador. Nessa outra situação, ele vai ser operador. Ou seja, não é uma regra geral. Não existe um cenário em que todas as operações de tratamento de dados do Tribunal de Justiça, o controlador vai ser o Tribunal de Justiça, e em outras situações vai ser o operador. Isso vai sempre depender da casuística, sempre vai depender da análise do caso de cada atividade de tratamento. Mas, com o tempo, a gente vai ver o amadurecimento, criando pontes. Antes de tudo, é necessário criar pontes da NPD com esses órgãos públicos, para forma didática mesmo, para a gente poder dar uma orientação firme, objetiva e clara. E eu acredito que isso só vai ser possível depois que a gente tiver uma atividade normativa, né? As normativas aí da NPD saindo do forno, as regulamentações da NPD saindo do forno. A partir desse momento vai ser viável construir pontes mais concretas, pontos mais firmes para orientar os nossos servidores, os nossos agentes públicos nesse sentido. Aqui eu trouxe uma reportagem recente também, agora desse contexto de eleição que a gente está vivendo, que o TCE teve uma decisão democrática, monocrática de um ministro, no qual o ministro determinou que dados sobre o patrimônio dos candidatos da eleição do ano corrente fossem ocultados. Por exemplo, nessa situação objetiva, você tem acesso no portal da transparência, no portal das eleições, de qual que é o patrimônio do candidato Y, mas, por exemplo, você não tem mais acesso de onde que está localizado a empresa dele Y. Essa empresa Y, ela é de qual setor de atuação? Esses dados foram ocultados pelo TSE, por uma decisão monocrática de um ministro. Mas, logo depois, dia 18 de agosto, quando foi para entendimento da Corte Eleitoral, foi revogado. O que aconteceu nesse caso? A decisão monocrática usou
uma interpretação da LGPD que, na minha opinião, é uma interpretação um pouco equivocada. Que a LGPD é uma normativa que a gente não pode ler ela de forma isolada jamais. A LGPD está associada a todo o arcabouço brasileiro jurídico, a nossa Constituição, nossas leis infraconstitucionais, e a privacidade e proteção de dados tem que ser lida de forma conjunta com a transparência. São dois amadurecimentos democráticos que são lidos de forma complementar e não isolada. Não, jamais a LGPD, da leitura da intenção do legislador, se extrai uma tentativa de restringir a transparência do jurisdicionado, restringir a transparência para o cidadão. Foi um retrocesso essa interpretação. A gente espera que interpretações equivocadas assim da LGPD não sejam utilizadas para dificultar o acesso do cidadão à transparência em situações de eleição, situações de desempenho de políticas públicas em geral. No que toca às bases legais, a administração pública, diferentemente do poder privado, tem uma situação de muito conforto por ter uma base legal própria para o desempenho de políticas públicas. Mas aí a pergunta que surge no ar é: o que será considerado como política pública, no termo da lei? Será que tudo da atividade da administração pública é política pública? O que não é política pública, o que é política pública? Quais são as situações que essa base legal vai ser utilizada? Quais são as situações que já não faz sentido utilizar? Algo muito operacional que a administração pública desempenha vai se incluir nesse conceito? A finalidade vai estar bem clara? Qual que é o dever da administração pública em comunicar o jurisdicionado ao cidadão? Qual que é a finalidade daquele dado pessoal? Isso tem que ser algo que fique claro também para cumprir a transparência, que não deixa de ser também um princípio norteador da LGPD. Outra pergunta que eu lanço no ar também é: o legítimo interesse, ele vai poder ser aplicado ao desempenho da administração pública? O que a gente tem sobre isso de experiência? Experiência europeia. Na experiência europeia da GDPR, tem sido vedado que o poder público utilize o legítimo interesse, até por ser considerado, às vezes, uma base legal mais genérica, uma base legal que gera um ônus para o poder privado e do poder, em geral, de emitir relatórios de impacto. Mas e o poder público? Será que ele vai poder usar essa base legal de forma indiscriminada? Aí fica também o princípio da transparência colocado em xeque, né? Mas eu acredito que se a gente seguir na toada que a gente tem seguido de utilizar toda a experiência europeia, que sempre foi norteadora em termos de proteção de dados e privacidade, e é o norte da LGPD, né? Creio que a tendência é que o legítimo interesse acabe por ser uma base legal que não seja tão permissiva assim para o poder público. Um debate que tem sido muito suscitado em termos de proteção de dados e o poder público é uma suposta dialética, né, uma suposta oposição entre LGPD e Lei de Acesso à Informação. A LGPD... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, na sua opinião e experiência, a cultura da transparência advém da ditadura, que as ditaduras que tivemos no século XX, a de Getúlio e a da de 64, que era para esconder tudo, não dar acesso à população, e agora que a gente tem uma lei da transparência que é para dar acesso à população, e agora a proteção desses dados, a gente está tendo um sentimento de que as pessoas
não devem fazer isso porque foram acostumadas, cresceram, viram seus avós ou seus bisavós nessa cultura de não mostrar tudo, ter que esconder, e aí por isso a gente está tendo essa dificuldade dessa transparência, dessa proteção? Sim, sim, claro, claro. Por exemplo, voltando de novo na experiência europeia, né, que é sempre muito exemplar em termos de proteção de dados. Na Alemanha se fala de proteção de dados desde a década de 80. Tem decisão do Tribunal Constitucional alemão falando de proteção de dados na década de 80. A normativa da União Europeia sobre proteção de dados é de 95. A GDPR, que foi a normativa que deu a inspiração para a LGPD. O Brasil, não só o Brasil, mas eu creio que a América Latina toda está em um processo de amadurecimento nessa matéria. E também, sempre é um grande exemplo o processo de amadurecimento em termos da cultura de transparência. Para a administração pública, o processo de aculturamento, no sentido de dar mais transparências, dar plataformas que vão dar ao cidadão recursos para exercer seus direitos, de acessar um portal da transparência, ver quanto que ganha o deputado, ver como foi gasta tal verba, ver qual foi a destinação daquele recurso. É um processo de amadurecimento que é muito exemplar para o que a gente espera também em termos de privacidade e proteção de dados. Acaba que, não só no Brasil, mas no mundo, a questão da privacidade e da proteção de dados entrou em pauta de verdade, efetivamente, depois do caso Snowden, depois de vários incidentes que a gente viu aí tendo repercussão ampla na mídia. E é um processo histórico, sem dúvida, é um processo histórico. Tanto o processo histórico de implementação da cultura de transparência, quanto o processo histórico da cultura de proteção de dados. É um tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo isso, né, aos poucos, a dar mais recursos, né, para a gente exercer a nossa cidadania. Em questão mais teórica, questão conceitual, o que a Lei de Acesso à Informação fala sobre dado pessoal, ou informação pessoal, né, que é o termo que é utilizado na norma. O conceito é quase idêntico, né? Na Lei de Acesso à Informação está aqui, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Na LGPD, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, é quase idêntica. O grande porém da diferença conceitual de uma lei para outra é que, se a gente pegar o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, é que a gente fala, esse artigo fala, deve ser realizado de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Também é um princípio constitucional aí sendo aplicada na Lei de Acesso à Informação, bem como as liberdades e garantias individuais. Aí chega o parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Ou seja, a gente vê que na Lei de Acesso à Informação, a gente tem essa preocupação, né, com o direito constitucional à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Mais para frente, a gente vai chegar mais onde que isso é pertinente e como isso deve ser trabalhado pelo poder público. Em leitura conjunta com a LGPD. Aí eu jogo a pergunta para vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados restringe a Lei de Acesso à Informação? O que a gente tem visto aí na prática? Vamos lá, gente? Responda. Aí... Eu acho que não. Mais alguém? Eu vou abrir minha câmera aqui, gente, desculpa. Não tem problema, Cláudia. Eu acho que não restringe, mas abre alerta a gente para determinados cuidados a mais que a gente tem que ter no nível de informação, mas eu acho que restringir não. Talvez seja até
uma dicotomia, né? Ali entre você dar a informação, abrir a informação e ao mesmo tempo ter que protegê-la. Isso pode até atrapalhar esses processos dentro de um órgão público. Mas eu acredito que não, que tem que ser muito bem trabalhado, mas que uma coisa não é impeditiva da outra. Perfeito, Cláudio, concordo com você. Eu acho que as duas têm que ser lidas de forma complementar e não uma restringindo a outra. Eu não vejo, de forma alguma, um conflito entre a interpretação de uma norma e a interpretação de outra. Não vejo esse caso um conflito normativo, não. Eu acho que são normativas complementares em qualquer perspectiva. Mas o que a gente tem visto, né, igual o caso que eu citei do Tribunal Superior Eleitoral, é a utilização, né, de uma para querer afrontar a outra. Né? No caso, a decisão monocrática de um ministro foi utilizada para restringir o acesso do cidadão ao patrimônio dos candidatos na eleição de 2022. Foi uma interpretação que eu julguei, na minha opinião, equivocada do ministro, por tentar usar a LGPD para restringir a transparência, que também deve ser utilizada como um norteador da LGPD. A privacidade e a transparência não são princípios que entram em conflito dessa forma se você fazer uma leitura axiomal, uma leitura completa, uma leitura holística do nosso arcabouço jurídico, você fazer uma leitura completa, né, do nosso sistema jurídico. Né? As leis não devem ser lidas de forma isolada, mas dentro de um sistema o qual é regido por nossa Constituição, pelos nossos princípios constitucionais, nossa norma constitucional, que agora também, né, é considerado uma norma fundamental à autodeterminação informativa, à proteção de dados pessoais. Eu peguei aqui mais uma reportagem, além desse caso do Tribunal Superior Eleitoral, teve esse caso também do município de Itu, no qual também eles restringiram o acesso à remuneração dos servidores, usando como justificativa novamente a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vê recorrentemente, né, os agentes públicos têm se preocupado muito com essa situação da divulgação da remuneração deles, né? Mas está na lei. A Lei de Acesso à Informação diz: a transparência é direito do cidadão ter o acesso a quanto que os nossos servidores ganham. Essa questão foi julgada suscitada pelo Ministério Público de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a Prefeitura de Itu voltasse, né, a divulgar a remuneração dos seus servidores, né, que não procedia o argumento de que a LGPD deve ser interpretada dessa forma como uma justificativa para dar um suposto sigilo que seria necessário para a intimidade dos servidores públicos. O município tentou se defender, falando que as cidades vizinhas faziam igual ou pior. A gente pode ver aí com o processo de amadurecimento, de aculturamento, em termos de privacidade, de proteção de dados. Talvez a gente imagine que, por exemplo, novamente, a lei sempre é um norte muito bom no que a gente fala de processo de adequação do poder público à LGPD. Na lei tem aquela norma, né, que diz que municípios até 10 mil habitantes, até por uma questão de força de trabalho, por questão de falta de recursos, por falta de gente mesmo, por falta de suporte técnico, tem que oferecer mecanismos tão robustos como municípios maiores, como estados, como o poder público federal. A gente imagina que pode ser aplicável também um entendimento desse para a NPD mais tarde, né? Regras específicas para municípios até 10 mil habitantes, regras específicas para municípios médios, e aí outra regra para municípios maiores, para o poder estadual, para o poder federal. Vamos ver como vai ser esse processo de amadurecimento e esse processo regulatório da NPD. Né? E aquilo que eu falei nesse slide fala do amadurecimento democrático, as duas têm que ser lidas em complementariedade. E a LGPD, da leitura da LGPD, pela minha interpretação, em nenhum momento
há um mecanismo que você vê que há uma restrição à publicidade dos atos da administração pública. A exceção colocada é aquela questão colocada na lei da natureza pessoal e íntima. Só um minutinho. A Pode falar, Garcia está perguntando se a lei e a LGPD devem ser aplicadas de forma complementar. Qual você considera ser o principal ponto de conflito para que isso ocorra? Eu acho que o principal ponto de conflito talvez seja um entendimento, né? Talvez uma pacificação do entendimento disso, né? Tanto pelas cortes superiores, nesse sentido, cortes superiores eu digo nas instâncias superiores, nesse sentido, temos esse julgado aí do Tribunal de São Paulo, falando que não há conflito entre normas, esse julgado agora do Tribunal Superior Eleitoral, falando que também não há conflito entre as normas. A NPD vai ter que se manifestar sobre isso, provavelmente, em determinado momento. Qual que é a utilidade disso? Qual que é o objetivo final disso? Evitar que os agentes públicos tentem utilizar a LGPD de forma equivocada, de forma, ao meu ver, arbitrária, para restringir ao cidadão o acesso à transparência. Com os três poderes funcionando aí coesos, para evitar que a LGPD seja utilizada de forma arbitrária, e que nunca foi o objetivo do legislador, nunca foi o espírito da norma, nunca foi esse. O espírito da norma nunca foi a restrição da transparência. Pelo contrário, a transparência tem que ser norteador da LGPD. Nesse sentido, inclusive, voltando naquela conceituação do que é natureza pessoal e íntima, quais dados relacionados ao agente público é de interesse público? E aí se pacifica. Quanto um servidor público recebe, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão, uma jurisprudência. Não. A remuneração do servidor público é, sim, de interesse público. O Tribunal Superior Eleitoral se manifestou também. O patrimônio, a atuação empresarial dos candidatos é, sim, interesse do eleitor. A gente está vendo agora as primeiras decisões dos tribunais a respeito do que é realmente natureza pessoal e íntima e o que é, por outro lado, interesse público. O que pode ser considerado como natureza pessoal e íntima, e isso no contexto da administração pública tem que ser pensado muito também sob a ótica do princípio da necessidade. Que dado que eu preciso coletar, que dado que eu não preciso coletar, qual o sentido desse dado estar no banco de dados do poder público? Qual que é a finalidade disso aqui? Faz sentido eu ter armazenado para eu divulgar se um servidor tem empréstimo consignado? Não faz. Pensão alimentícia? Não faz. Eu ter acesso ao telefone aqui de um candidato? Não faz sentido. Documento pessoal, ou qualquer outro documento que diz respeito à vida particular do agente público, do candidato, o que seja, do cidadão em geral. Isso entra o que a gente vai entender como de interesse público e como não, aquilo que é de natureza pessoal e íntima. Esse conceito de natureza pessoal e íntima, eu reforço, e esse conceito eu estou extraindo da Lei de Acesso à Informação. Está expresso lá no artigo 31, no seu parágrafo 1º. Mas o que a gente vê até agora, a jurisprudência formada entende que a divulgação de vencimentos de servidores, por exemplo, não possui caráter íntimo. Esse que foi o entendimento que a gente teve, por exemplo, no Tribunal de São Paulo. Mais uma pergunta que eu jogo para vocês. Em alguma situação, um órgão público pode se recusar a prestar informação com base na LGPD? E aí, quem vai responder? Cláudia, vai responder, não? Ai, gente, eu já tenho cara de falar, né? Nada, eu já tenho cara de que falo muito mesmo, né? Ela não... no caso, a situação do órgão público se recusar a prestar informação com base na LGPD seria uma informação oficial? Ela não pode.
né? Ela tem que, eu acho que ela tem que atender como qualquer outro, como qualquer outra empresa do setor privado, ela tem que atender ali as exigências legais. Seria isso? E aí, só Sim, sim. complementando aqui, que nós temos aqui algumas questões no chat, a Vitória colocou assim, Fernando, se a lei de acesso à informação e a LGPD devem ser aplicadas de forma complementar, qual você considera ser o principal ponto de conflito para que isso ocorra? E aí Eu já depois ela... perguntei. Então, aí ela complementa logo abaixo, exatamente, nos processos que ocorrem sob segredo de justiça. Ela acabou de perguntar sobre esse questionamento. Por exemplo, os processos de segredo de justiça, a gente tem aí à disposição, né, do CPC, o que viola a intimidade, por exemplo, não poderia ser exposto para todo mundo. E aí vai entrar nessa conflito que pode haver, está havendo e está acontecendo, poder executivo de várias instâncias, estadual, municipal, federal, o que é realmente, o que viola a intimidade, e realmente viola a intimidade, né, nos termos que está na lei, e o que não, o que é interesse público. A gente espera aí um bom senso, né, das autoridades, dos órgãos judiciários, das entidades, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para ver o que realmente é interesse público e o que não, o que é viola a intimidade. Precisa pacificar essa situação o mais rápido possível, mas, em regra, eu diria que quase a totalidade das situações, não. Acho que um órgão público não pode se recusar a informação com base na LGPD. Só uma situação que realmente for muito violadora, realmente, da intimidade, da vida privada, do agente público, do servidor, de quem quer que seja. O cidadão não tem direito de saber o que a Ingrid está fazendo no final de semana. Isso não é interesse público do cidadão. Agora, se um ministro está em uma reunião oficial, igual a Cláudia falou, informações oficiais, aí sim, aí seria só é interesse do cidadão. Se o ministro compareceu a uma reunião ministerial, eu julgo que é uma informação de interesse público. É interesse do cidadão saber como é que estão os seus servidores, como é que os seus representantes estão desempenhando suas atividades para o desempenho de políticas públicas, né? Afinal, política pública é uma base legal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente tem sempre aquela questão também que é importante mencionar. Por um dado ser público, não significa também que ele pode ser tratado de forma indiscriminada. São dado pessoal, dado pessoal, não importa se ele é público, se ele é privado. Por exemplo, se eu como um agente privado, eu utilizando informações que eu peguei do portal da transparência para, sei lá, oferecer crédito para servidores públicos. Banco oferecer empréstimo consignado para servidores públicos, eu pego informações do portal da transparência sobre a remuneração deles. Aquele dado ali, ele foi disposto no portal da transparência com qual finalidade? Os cidadãos exercer seus direitos, né, para exercer a transparência, o princípio da transparência sendo efetivado através de uma plataforma disponibilizada pelo poder público. Aquele dado não está ali para um banco de crédito consignado que está oferecendo crédito para os servidores, né? A gente tem que sempre lembrar que, por um dado ser público, não significa necessariamente que ele vai poder ser usado de forma indiscriminada por quem quer que seja. É importante fazer a separação desses conceitos. Alguma dúvida, pessoal? Ô, Fernando, a Rita de Cássia mandou aqui uma observação. A liberação negativa de informação pela administração pública deve se dar sempre levando em conta o princípio da finalidade e da transparência. Perfeito. Perfeito. E aí, voltando àquilo que eu já disse, né? A herança da LAI. A LAI, ela trouxe heranças que podem ser muito norteadoras, né, do processo de adequação à proteção de dados para o poder público.
Temos como exemplo aí as plataformas que são disponibilizadas para o cidadão exercer seu acesso à transparência, que tem um portal da transparência, a Controladoria da União fornece, por exemplo, sistema de ouvidoria pública, o Fala BR da Controladoria Geral da União, onde você pode ter um acesso mais simplificado aos dados que são de interesse do cidadão, ter acesso à prestação de o que a administração pública está desempenhando, fazer uma denúncia, fazer uma reclamação, um elogio. E aí eu coloco mais um questionamento. Será mais uma burocracia? Será uma solução? Seria interessante, né, se um município, governo, órgão público, o Ministério da Saúde, começasse a fornecer plataformas voltadas ao desempenho dos titular de dados. Imagina uma plataforma do Ministério da Saúde, ele ter acesso a quais dados o Ministério da Saúde está tratando ali para emitir certificado de vacina. Isso é até um assunto que me interessa, é um ponto que me interessa. Inclusive, eu vim parar aqui por dois motivos. Eu sou estudante de geografia na UERJ e estava procurando alguns cursos de extensão, alguma programação de extensão, e eu estou ocupando um cargo na Fundação Estatal de Saúde de Maricá e também faço parte do Comitê de Ética e Integração. A fundação é uma fundação nova, que veio para dar celeridade mesmo para as ações, né, para as ações de política pública em saúde aqui no município e tal. E quando a gente teve a primeira reunião no comitê, que eu falei de LGPD, ficou todo mundo assim, tipo, o que é isso? Que monstro é esse? Ninguém. Eu vim do setor privado, então eu fundei uma startup de saúde e tal, então eu vinha já com uma visão de LGPD, de dissecar a LGPD de trás para frente, porque eu tratava com dados sensíveis, tratava com gestão de medicamentos, então era extremamente delicado, então eu estudei o máximo que eu consegui. Quando eu falei de LGPD dentro do comitê, ficou todo mundo assim meio abobado. E aí a primeira coisa que eu falei, a gente precisa se preocupar com isso, porque a gente vai estar trabalhando com denúncias, a gente vai trabalhar com muita informação delicada, com muita informação sigilosa, e além dos dados, né, normais dos cidadãos que a gente vai fazer gestão dos contratos de saúde também, a gente está, inclusive, já migrando para isso. A fundação é novinha, tem 5 meses de fundada, então tem um monte de coisa ainda em processo. E aí a minha pergunta... A gente está com o site quentinho no forno para ser lançado. A gente precisa ter um canal, porque assim, é tudo muito novo para quem está lá dentro fazendo isso. Eu vim com uma visão de fora, mas para todo mundo lá dentro, e você já falou aí de treinamento, já falou de uma série de coisas que a gente precisa implementar, talvez no município como um todo, entendeu? Mas principalmente quando a gente está falando de saúde, porque é extremamente sensível. E como que a gente dá essa transparência e ao mesmo tempo a gente resguarda? No nosso caso, o comitê, a gente vai ter canal de denúncia, a gente vai ter um monte de coisa, mas como é que a gente trabalha isso dentro dos canais de comunicação, né, de forma que a gente não fira ali, não invada ali a privacidade das pessoas, mas ao mesmo tempo dê essa transparência, e se a gente pode ter um canal de fato, né? Então, assim, esse assunto para mim é super... Eu vim aqui agora até com uma pergunta mesmo. É para fazer? Não é para fazer? Faz mais ou menos? Como é que fica? Porque na verdade, eu estou instigando o pessoal lá para a gente poder fazer alguma coisa nesse sentido, se resguardar. Inclusive com a autoridade de LGPD, dentro que eu já falei que a gente tem que ter um gestor e tal, papapá. Então tem uma série de coisas. Eu gostaria de saber se, no caso, a gente está com o site fresquinho, quentinho para sair do forno. Será que vai ter ali já alguma coisa voltada para LGPD? Não sei, porque ainda não vi. É importante que a gente tenha, é importante que a gente dê tenha esse canal, né, de contato ali com o público final, enfim. Muito obrigado pela participação, Cláudia. Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que sem dúvida, eu acho que igual eu falei inicialmente, o cidadão de públicos, ele merece também, né, ter melhor prestação em termos de accountability, melhor prestação em termos de boas práticas, né? Isso não é nada mais, nada menos
que a própria persecução do interesse público, né? O cidadão tem o direito a ter o seu acesso aos seus dados, saber como seus dados estão tratados. E não tenha dúvida, com o aculturamento, que não é só das organizações, né? O aculturamento é toda uma sociedade, e nisso a gente tem os cidadãos individuais, a sociedade civil organizada, poder público, poder privado, provavelmente a prefeitura de Maricá vai começar a ser demandada nesse sentido. O cidadão vai querer saber, por exemplo, um caso que eu tive com um cliente que ele foi acessar, né, o aplicativo do Conect SUS, naquele contexto do ataque hacker ao Ministério da Saúde, e uma pessoa, um terceiro, provavelmente os dados dele vazaram em algum lugar, na dark web, qualquer situação, um cliente mais idoso, sem muito domínio das plataformas digitais, queria ter o seu certificado de vacina, né, para exercer nada mais, nada menos que o seu direito de ir e vir naquele contexto de pandemia, e não conseguia, de jeito nenhum, logar no sistema do governo, na plataforma do governo, que estava passando por aquele ataque hacker, e foi regularizar semanas depois. Aí a gente quis entrar em campo. Vamos acionar aí o Ministério da Saúde para ver onde que a gente pode ter acesso aos dados pessoais dele. Não tinha uma plataforma sequer. Tinha corregedoria interna, que uma fica jogando para a corregedoria interna do município, outro vai jogando para o estado, outro vai jogando para o federal, e aí joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, e ninguém conseguia resolver, porque não tinha um canal próprio, né, para exercer os direitos do titular, né, que são aqueles direitos previstos na LGPD, e a quais o cidadão também tem direito para a persecução do seu interesse público. Eu, sinceramente, não espero que isso aconteça amanhã, não espero que isso aconteça até o final do ano, esse aculturamento vai ser talvez mais lento, mas temos que pensar desde já em como fornecer os melhores padrões de boas práticas em termos de proteção de dados também para o cidadão, também no poder público, sem dúvida. A bola está sendo batida aqui, né? Só a existência aqui de um grupo de estudos para discutir LGPD no setor público é fundamental. Gente, essa conversa que a gente está tendo aqui agora é o aculturamento que eu estou falando. Não adianta o Congresso aprovar uma emenda constitucional falando que o cidadão tem acesso a uma norma fundamental, que é a autodeterminação informativa e a proteção de dados. É que nem aquela questão que a gente sempre vê na escola. Nossa, a Constituição brasileira é muito bonita, ela dá acesso à cidadania, mas o acesso à cidadania a gente tem colocando em prática, né? Não basta estar na lei, a gente tem que colocar isso em prática. E não é só o poder público, o poder privado, a sociedade civil seja organizada, a sociedade civil seja por meio dos indivíduos, a sociedade como inteiro. E vamos juntos nesse processo. Eu, respondendo essa pergunta aqui, a necessidade de plataformas voltadas para o desempenho dos direitos do titular de dados, eu acredito que seria de grande excelência se, por exemplo, o Ministério da Saúde pudesse fornecer uma plataforma com o jurisdicionado pode verificar quais são os dados que o Ministério Público tem acesso ali para emitir um certificado de vacinação. Eu acho que seria fantástico. Óbvio, há dificuldades operacionais, há dificuldades sistêmicas, há dificuldades práticas, além, claro, das dificuldades culturais, mas a gente vê aí como que a lei de acesso à informação, que no começo também era vista com alguma desconfiança, a gente já vê aí tantos mecanismos que funcionam, e o cidadão tem acesso à informação, o cidadão tem acesso àquilo que é de interesse público. A gente também tem experiências internacionais aí, principalmente na Europa, para servir de exemplo, e sem síndrome de vira-lata, a gente pode dar a maior persecução, maior interesse público para o cidadão. No que toca também a questão do aprendizado da LAI para a LGPD, a gente tem duas soluções, além dessa solução, né, das plataformas que a gente viu do Portal da Transparência, a LGPD também dá
uma solução que é conceitual, que é técnica também, mas é também conceitual, que é a solução, por exemplo, da pseudonimização de dados e anonimização de dados. Quantas situações aí a gente pode anonimizar o dado de um cidadão que está lá disposto? Por exemplo, um processo aí que envolve menor, a gente já vê, por exemplo, não consta o nome do menor. Não é de interesse público que o nome do menor lá esteja exposto em um processo que ele responde perante a justiça. É uma solução que vem para ajudar a complementar a cultura de transparência em diálogo com a cultura de proteção de dados. Mais alguma pergunta, pessoal? Outra solução também, em termo normativo, é a questão da coleta mínima, né, do princípio da necessidade. Fernando, a Vitória Garcia tem uma pergunta. Ela falou assim: existem sistemas e empresas que coletam e armazenam dados dos cidadãos, Empresa Atento, sistemas Think Data e Outcheck, que algumas empresas privadas utilizam de forma terceirizada para atividades de liberação de crédito, prevenção à fraude, etc. É lícito o uso dessas ferramentas pela administração pública? Bom, os dados pessoais a gente sempre tem que lembrar, né? O princípio da finalidade, né? Esses dados foram coletados em qual contexto, né? Muito que a gente vê ao contrário, né? Essas empresas utilizando os dados da administração pública, né? De forma em desacordo com a LGPD. Mas, pelo contrário, essas empresas utilizando esses dados, na verdade, poder público utilizando esses dados coletados nessas empresas, essa que seria a pergunta, tem que ver, né, se a gente está respeitando aí o princípio da finalidade, né? O dado pessoal é sempre atrelado à finalidade para a qual ele foi coletado. O que eu vejo mais comum, na verdade, é o contrário, né? As empresas privadas usando de forma ilícita os dados dos bancos de dados da administração pública. Mas voltando lá nos legados, legado, princípio da necessidade, coleta mínima de dados. Isso aí é uma solução normativa e técnica que vai evitar aí, dores de cabeça, incidentes, problemas para a administração pública. Mas uma solução que não é só legal, é também prática, que a LGPD vem dar para o poder público. Mais um legado da LAI, equipes multidisciplinares. A gente vê aí, tanto no poder público quanto no poder privado, formando muitas equipes que envolvem gente especializada em direito, gente especializada em TI, gente mais da parte operacional administrativa, mostrando que equipes multidisciplinares, o diálogo é muito útil, muito proveitoso para as adequações à LGPD. A gente tem que tratar esse momento como oportunidade de aperfeiçoar a nossa governança sobre os nossos dados. É um desafio e também uma oportunidade. Mais uma pergunta que eu vou jogar para vocês agora é: no Brasil, não é possível fazer um pedido de informação pública de maneira anônima. Existe aí uma falsa simetria na relação cidadão-Estado? E aí, quem se aventura a responder? Não vou empurrar para a Cláudia de novo, né, Ingrid? Vamos lá, Cláudia. Não fique com vergonha. Agora eu não vou comentar nada, não. Mais alguém? Então, gente, pode comentar, abrir o microfone, ou se quiser escrever. Vamos lá, o grupo de estudos é para todo mundo, não é só para o Fernando falar, é para vocês também interagirem. Debate, né? A melhor forma de aprender, debatendo. Exatamente. Existe verdade absoluta, todo mundo tem sua própria perspectiva. Verdade.
Ainda mais quando se envolve uma matéria que a gente está ainda engatinhando, né, Fernando? Porque no fundo Exatamente. é isso, né? E a gente não tem... Direito em si já é uma matéria que a gente tem que lidar com subjetividade o tempo inteiro, né? Aí você coloca tecnologia, privacidade e proteção de dados no meio. Aí que vem mais incerteza ainda, né? Mas é lógico que a gente tem que colocar parâmetros para a gente construir. A Arlanza respondeu: nossos dados estão disponíveis em uma simples pesquisa pelo CPF. Necessário difundir esse tema. Sem dúvida. Mais alguém? Eu vou dar minha opinião. Na minha opinião, sim, eu acho que é uma falsa simetria em relação cidadão-estado. Eu acho que você fazer um pedido de informação pública no âmbito da lei de forma anônima, eu acho que não vejo prejuízo ao interesse público, à administração pública, a possibilidade de você fazer um pedido de informação de maneira anônima. Mas aí a gente vai entrar num debate que tem o princípio constitucional da vedação ao anonimato. Fica a discussão. Mas eu acho que também o direito à privacidade também, hein? Aí poderia entrar em conflito. Não temos nada, né, definitivo. Mas, enfim, estamos aí na oportunidade de pensar de forma inteligente, gerando privacidade e governança de dados pessoais sem prejudicar a transparência. Um assunto que eu vou tocar agora são as empresas públicas. As empresas públicas que atuam em regime concorrencial estabelecido constitucionalmente devem seguir o mesmo regime para o tratamento de dados pessoais aplicados a pessoas jurídicas. Isso é uma disposição da LGPD. A LGPD coloca isso na lei. Pessoas jurídicas, direito privado e particulares. Ou seja, empresa pública, economia mista, que está sob regime concorrencial, deve sim seguir os mesmos padrões que são aplicados para o setor privado e em seus âmbitos de desempenho, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, o Caixa, tem que seguir as mesmas regras que o Bradesco, o Itaú, o Santander vão seguir. Não existe mais aquela exceção, né? Mas, por exemplo, por isso que eu falo, a gente não tem que analisar da forma de uma maneira tão genérica. A gente tem que analisar a proteção de dados sempre pensando em cada atividade de tratamento de dados. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. O que Caixa Econômica Federal faz? Caixa Econômica Federal serve para você receber o auxílio emergencial. Isso não é uma política pública? Nesse caso, a gente não poderia utilizar aquela base legal que está lá no artigo 7º da LGPD para desempenho de política pública? Então, aí temos uma exceção, né? Eu coloquei aqui o logo do SERPRO e do DataPrev, porque são casos de empresas públicas que foram extremamente úteis, né, na gestão da pandemia. Foram empresas públicas que foram extremamente úteis, não só na gestão da pandemia, também nessa questão do pagamento do auxílio emergencial. E tem uma infinidade de dados pessoais dos cidadãos que estão sob o poder dessa empresa. A base de dados, assim, fabulosa. A base de dados fabulosa. Fernando, diga. Uma pergunta. Houve, não sei se é boato ou é verdade, de que não sei se foi a Serpro ou a DataPrev, que exportou o banco de dados dele para a Amazon, para a AWS. Você está lembrado disso? Sabe disso? Não estou lembrado disso não, Ingrid. Eu lembro de um ataque hacker que teve no Serpro, mas essa questão da Amazon não estou me recordando agora, não. A questão de eles venderem dados para a Amazon? Eu não lembro agora se é vender dados ou migrar o servidor para a Amazon. Ah, lembrei. Mas eu acho que é só é só utilizar o serviço de nuvem, não é? E existe tem toda uma questão a Amazon tem toda uma questão de tratamento de dados também. Eu sei porque eu também hospedava todas as informações
da minha startup na Amazon, e é tudo super rigoroso, assim. Mas eu não soube dessa da Serpro, não. Desculpa até interromper assim, Ingrid. Mas provavelmente foi só a migração para servidor mesmo na nuvem. Fazendo um Google rápido aqui, estou até vendo que o diretor que levou os dados do SUS para a Amazon saiu do Ministério da Saúde e foi trabalhar em empresa de segurança virtual. Mas eu acho que sim, é uma questão complicada. Agora eu estou lembrando essa questão, sim. É serviço de nuvem, isso mesmo, Cláudio. É uma situação complicada, né? Você pensar os dados, o cidadão, dados fiscais do cidadão, né? De milhões de brasileiros, centenas de milhões de brasileiros, nas mãos de um serviço privado, né? Qual que é a garantia que a gente tem que esses dados vão estar sendo utilizados de maneira a respeitar a privacidade e a proteção de dados? Eu acho que o ideal seria, né, que se isso estivesse numa governança pública, ou mesmo se estivesse numa governança privada, fosse algo extremamente transparente, né? Pensar uma empresa global, igual a Amazon, um player do tamanho da Amazon, é uma situação bem complicada mesmo. Eu acho uma situação que há de ser debatida. Mas, assim, até onde me consta, eu não sou de tecnologia, não, tá? Embora eu tenha fundado uma startup e tudo, eu sou de humanas, tá, gente? O ambiente, ele é totalmente blocado, sabe? Ele é totalmente blindado para cada usuário. E tem uma série de critérios de acesso. A Amazon, ela tem lá o servidor na nuvem, óbvio, a gente está falando aí de uma baita de uma empresa privada, né, que trabalha em cima ganha muito dinheiro em cima de dados, inclusive, mas nesse caso do provedor de nuvem, a gente tem um ambiente exclusivo, cada usuário tem um ambiente exclusivo e paga para utilizar aquele espaço de nuvem ali, e tudo que é feito ali dentro, que é desenvolvido, que é depositado ali dentro, é feito de forma exclusiva pelo usuário, entendeu? É um ambiente totalmente isolado de todos, não é uma... Inclusive, onde a gente desenvolve, hospeda, códigos e tudo mais, entendeu? Então, assim, óbvio, existe todo um critério de segurança que tem que ser analisado, mas o ambiente de armazenamento em si, ele é totalmente isolado e exclusivo das pessoas que têm acesso, o acesso permitido, né, pela organização que contratou aquele espaço ali. E a Amazon, ela tem, eu acho que é a maior provedora de espaço em nuvem atualmente. Isso, a AWS é a maior. Exatamente. E eles são extremamente rigorosos, sabe? Tem vários critérios de segurança, até para a gente recuperar as informações quando a gente dá mole assim, em algum acesso, é complicado. Eles são extremamente rigorosos. Então, acredito que seja mais por uma questão de redução de custos, porque o risco de se manter um servidor hoje físico e as limitações que a gente tem em manter servidores físicos são enormes. Então, acredito que tenha sido muito mais por uma questão de custo-benefício. Mas o ambiente em si, ele é um ambiente totalmente isolado para cada usuário, entendeu? Não é uma... Por exemplo, a gente vê a Alexa, né? A Alexa, a gente sabe que ela coleta dados nossos o tempo inteiro. Mas é uma coisa completamente apartada desse serviço de armazenamento de espaço de nuvem, entendeu? Então, são coisas distintas e existem diversos critérios. Mas é óbvio que a gente tem que ficar atento, porque a Amazon também, ela, por mais que tenha os critérios de segurança dela, ela não está isenta de riscos, né? Mas eu na minha opinião, de quem já trabalhou com tecnologia, já teve uma empresa de tecnologia, o custo de se manter servidores físicos, o risco de se manter servidores físicos e as limitações... desculpa, eu tô com uma cachorrinha bebê aqui, gente, por isso toda hora eu me mexo e tal, ela tá aprontando todas, agora eu troquei ela do lado de fora, ela tá latindo.
Então, eu acho que é muito mais uma questão de custo-benefício mesmo, entendeu? Desculpa até dar essa intrometida aqui, mas porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles e sei como é que funciona. Não sabia dessa questão da Serpro, mas muito provavelmente é por uma questão de custo-benefício mesmo. Vou tirar o som porque a cachorra está enlouquecida aqui. Tudo bem, Cláudia. Mas é questão operacional também, né, Cláudia? Será que o poder público teria um sistema de nuvem tão eficiente igual o da Amazon? É complicado também, né? A gente fica preocupado com nossos dados pessoais, mas também a gente quer que o serviço público preste o melhor serviço possível. E o que o serviço público ia fazer? Ia desenvolver seu próprio sistema de nuvem? Isso é viável? Sinceramente, pois essa é a questão, né? Quais os recursos que você precisa ter para ter um ambiente desse que tenha o que comporte, né? Até porque, por exemplo, a gente tem hoje aí o DataSUS. O DataSUS coleta tanta informação. A gente hoje tem todo um sistema todo integrado do governo, né? O próprio gov.br está integrando tudo. Então, é muita informação. O Serpro processa tudo isso. Então, você manter um ambiente de hospedagem que comporte todo esse volume de informação com segurança e tal. Ingrid tem gatinho, também tem gatinho, Ingrid. Então, eu acho complexo, sabe? Então, acho que muito provavelmente eu conheço pessoas do Serpro, fazem um trabalho sério. Eu acredito que tenha sido feita uma coisa bastante criteriosa para se tomar uma decisão dessa. Assim espero, né? E o setor público não pode ficar à margem das novas tecnologias, né? Para a prestação, é lógico que tem que obedecer critérios mais rígidos, às vezes, né? Em termos de cumprimento de regras bem definidas, que a administração pública tem que seguir pela lei, mas não pode ficar à margem da tecnologia também, né? Eu sinceramente, não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, não. Eu acho que é uma discussão muito interessante, inclusive. Será que é legítimo a Serpro usar esse sistema de nuvem? Não. Sinceramente, eu não sei. Mas a Serpro e o DataPrev, né, são dois exemplos de empresas que têm uma base de dados fantástica, fabulosa, e estão aí na primeira lista de empresas que estão para ser privatizadas pelo governo. E aí fica a questão: como é que essas empresas vão entrar no mercado com dados que elas conseguiram com qual finalidade? Finalidade de prestação de política pública, finalidade de exercício da cidadania, né, que é a Serpro vinculada à Receita, Previdência. Cláudia, eu vou pedir para você fechar, por favor, seu áudio. Seria... Não, na verdade, eu ia só fazer um comentário. Isso é uma coisa que me preocupa muito mais, a privatização da Serpro e da DataPrev, do que manter os dados num ambiente em nuvem. Me preocupa muito mais uma privatização do que utilizar um ambiente que não é compartilhado, mas que é comum a grandes, enormes empresas no mundo inteiro, entendeu? Pois é. Também acho, concordo, Cláudio. Como é que chegam essas empresas com dados que foram coletados com qual finalidade? Finalidade de prestar política pública, Serpro vinculada à Receita. Não foram coletadas para ser utilizadas no mercado, para serem utilizadas para uma atividade comercial, né? É uma questão bem complicada e ser pensada nesse procedimento de privatização dessas empresas. Se é que isso não pode acabar virando um óbice, né, para que esse procedimento de privatização seja concluído. Um debate aí que certamente estará em pauta aí nos próximos meses, com essas privatizações aí tentando ser engatilhadas pelo Ministério da Economia. Gente, no mais é isso. Vou reforçar sempre a necessidade da gente pensar de forma inteligente como gerar privacidade
e governança de dados pessoais em diálogo sempre com a transparência. Os dois são princípios que, para mim, não são conflitantes, são princípios que sempre andam lado a lado. Como foi apresentado, sou Fernando Dolabella, sou advogado, consultor jurídico na área de direito digital. Deixei aqui um QR Code para a apresentação. Vou deixar aqui o link também no chat. Fique à vontade para quem quiser acessar a apresentação a hora que quiser. Tem um QR Code aqui para meu LinkedIn, minha rede. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigada, Fernando. Vou passar a palavra para a Ingrid aí com suas considerações, acrescentarem alguns posicionamentos, também questionar algumas questões, fazer algumas questões. Com você, Ingrid. Obrigada, professora. Eu queria primeiro saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, agora que a apresentação acabou toda, se vocês querem perguntar alguma coisa agora para o Fernando. O pessoal pode ficar à vontade também. Vou fazer minha última pergunta. Fernando, você tem dá alguma orientação para a gente que está nesse processo, né, de saindo da fralda da fundação, que trabalha com políticas públicas em saúde, que está criando um comitê de ética e integridade? Existe alguma fonte que a gente consiga se orientar melhor, a própria agência, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá informações, dá orientações? Existe alguma qualificação, alguma coisa que você oriente que a gente possa acompanhar, que a gente possa se orientar melhor para poder implementar isso com segurança dentro da fundação? Bom, a ANPD vem soltando aí vários guias orientativos, né? Temáticos, isso é capaz de aumentar a frequência em que eles soltem esses guias orientativos, voltados para questões mais práticas, né? Especialmente da administração pública. Em termos de treinamento, curso da administração pública, pelo menos voltado a esse tema, sinceramente, eu não me lembro de ter visto. Mas recomendo muito a leitura desses guias orientativos que a LPD tem soltado. Temos ainda questões mais didáticas, né? Temos vários eventos aí bem elucidativos sendo realizados também. Eventos do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Minas Gerais realizou um evento recente, o Tribunal de Contas de São Paulo também realizou um evento recente, voltado a esse tema de privacidade e proteção de dados. E a leitura depois, para quem quer se aprofundar mais, temos muita coisa saindo aí de manual, Viviane Maldonado, Patrícia Peck, que eu acho que pode ser, não são manuais tão de doutrina, né? São manuais que são mais práticos, voltados mais para... Tem alguns cursos na Escola de Administração Pública, na ENAP, mas eu ainda não vi nada muito específico, então por isso a minha pergunta. Mas a ENAP tem, a CGU tem algumas coisas também, enfim. Mas era mais para saber se você dava uma orientação assim, porque a gente está nessa fase, né, de implantar tudo, alguma coisa que explodisse mais a mente da gente, mas eu te agradeço pra caramba. Com certeza. Depois pega meu e-mail, posso ver se eu tenho algum material. Já está salvo aqui. Beleza, obrigado, Cláudio. Ingrid? Gente, se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu novamente agradeço a presença de todos. Foi muito bom ter vocês aqui com a nossa apresentação. O Fernando foi completo, então eu nem precisei fazer nenhuma complementação aqui. Ele abordou tudo que precisava de abordar. E eu convido vocês para o próximo encontro. Eu estava olhando aqui, o próximo encontro vai ser dia 25 de outubro. Se mudar a data, a gente avisa no grupo.
Vai ter uma pessoa que trabalha no recursos humanos, o nome dela é Pamela, e ela vai falar como que é a gestão de dados na questão de recursos humanos, que é uma área muito importante, que fala de recrutamento e seleção, contratação de pessoas, desligamento de pessoas. Então, essa é uma área muito interessante. Então, eu convido todos vocês para o próximo encontro. E, claro, sigam o Fernando no LinkedIn, porque ele é um especialista, ele vai poder dar muitas dicas e postar muito conteúdo para vocês. Pois é, eu já coloquei aí para vocês também, pessoal, o link de confirmação de presença do evento de hoje, está aí no chat, não deixem de clicar para confirmarem e gerarem aí o certificado de vocês. Lembrando, para terem acesso ao certificado, basta colocar lá no Google ProEx, UF, certificados, vocês vão ser direcionados a uma página, vão colocar o CPF e automaticamente conseguem buscar os certificados até o do último evento, já está disponível lá para acesso a todos. Então, Fernando, mais uma vez quero te agradecer aqui a presença, a oportunidade, passar a palavra para você se despedir e depois aqui eu faço o meu fechamento. Muito obrigado, Fabiane. Eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês. Pode ter certeza que é um tema interessantíssimo, porque esse assunto voltado para recursos humanos eu achei interessantíssimo também, Ingrid. Estaremos presentes. E aí, Cláudia e os demais, né, não deixem de ver o conteúdo do que a gente já teve aqui ao longo de todos os meses, né? Tem muitas dicas, muito conteúdo interessante. Então, assim, acessem o YouTube, porque lá tem, assim, uma preciosidade de informações, assim, importantíssimas, né? Então, que a gente se encontre, então, no próximo mês, no dia 25, aqui com mais debates sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Um forte abraço a todos. Mais uma vez, obrigada, Ingrid, obrigado, Fernando, e a todos que estiveram por aqui. Forte abraço. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Até mais.